Fala, meu guerreiro, tudo bom? É o seguinte, nessa questão a gente vai trabalhar com eletrodinâmica. A gente vai resolver uma questão envolvendo os conceitos de resistores. Na verdade, a gente vai trabalhar a parte estrutural de um resistor. Quais os fatores que influenciam para uma resistência aumentar ou não? Primeiramente, você precisa relembrar que resistência representa a dificuldade apresentada, tá certo? Por um certo corpo, por um certo material, a passagem da corrente elétrica. Então, esse nome resistência elétrica significa dificuldade, a passagem da corrente elétrica. E nessa dificuldade aumentam as colisões, tá certo? Entre os elétrons dessa corrente elétrica, obviamente, e as moléculas desse material, tá? E a estrutura desse material, fazendo com que surja um efeito chamado de... Exatamente, escutei. Efeito Joule, que é a transformação da energia elétrica em energia térmica. Então essa questão, que é um tema extremamente recorrente no Exame Nacional do Ensino Médio, fala exatamente sobre isso, tá bom? Então, dá uma olhada lá na nossa questão. Presta atenção. Um ferro elétrico foi levado para o conserto, pois não estava esquentando a contento. Um técnico da loja, de forma incorreta, cobrou como se a resistência tivesse sido trocada por uma nova. Isso ocorre muito, por isso que é interessante você saber de algo que envolva a eletricidade, porque nem todo mundo tem uma índole legal para agir com honestidade. Foi o que ocorreu nessa questão. Porém, o que ele fez foi reduzir o comprimento original dela de 1/8 de seu comprimento inicial. Não foi para 1/8, foi de 1/8. Tá certo? Então, essa resistência ficou somente com 7/8 do comprimento inicial. A resistência continua submetida à mesma DDP, a qual estava submetida antes da redução. Sobre a atitude do técnico, observando-se o lado físico da operação, pode-se afirmar que... Vamos lá. A resistência elétrica, ela é a resistividade do material vezes o comprimento sobre a área. Então, quando você tem um resistor, você tem exatamente esses três fatores que o influenciam: resistividade, comprimento e área. O que foi que ele fez? Ele pegou o novo comprimento desse resistor, foi reduzido, tá aqui, ó, retornando. O novo comprimento foi, porém, o que ele fez foi reduzir o comprimento de 1/8 do seu comprimento inicial. Se reduziu de 1/8, o novo comprimento é 7/8 do comprimento anterior. Pouco importa o cálculo nessa questão, ela é extremamente conceitual. Mas o que está evidente aqui é que esses dois fatores, a resistência e o comprimento, são inversamente proporcionais. Se esses dois caras são inversamente proporcionais, diretamente proporcionais, César, fazendo besteira, cara. Eles são diretamente proporcionais. Se eles são diretamente proporcionais, se o meu comprimento reduzir, a minha resistência também vai reduzir. Então, a minha nova resistência ficou menor que a resistência anterior. Menor que a resistência anterior. Tá certo? E aí, como ele vai ser submetido à mesma DDP, nessa questão ele diz que a DDP ela ficou constante, o que é que vai ocorrer? Analisa comigo essa equação. Potência, U ao quadrado sobre R. DDP ao quadrado sobre resistência elétrica. Se a minha resistência elétrica ficou menor, significa que a minha potência dissipada ficará o quê? Maior. Então, esse técnico conseguiu enganar o cliente, por quê? Porque mantendo-se a mesma DDP, toda vez que você reduz a resistência elétrica, você aumenta a potência elétrica. Deixa eu dar só mais um exemplo aqui para você. Questão extremamente recorrente no ensino médio, no Exame Nacional do Ensino Médio, são as questões que envolvem chuveiro elétrico, tá? Pô, sério, chuveiro elétrico, os caras cobram questão de um dispositivo elétrico só, muito. Não é pouco, não, é muito, tá? Chuveiro elétrico. O que é que ocorre com o chuveiro elétrico? Vamos supor que ele tenha 3 posições, tá? Água fria, ele tem a posição da água morna e ele tem a posição da água quente.
Efeito Joule é a transformação de energia elétrica em energia térmica, que é feito dentro desse resistor, tá? E o que é que ocorre? Alguns alunos erradamente acham que na posição de água fria, alguns alunos acham que a resistência será pequena. Na de água quente, a resistência será grande. É justamente o contrário. Como a potência dissipada é inversamente proporcional à resistência, e aí vem o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio, matemática e física junto. Então, se já existiam essas questões assim, para esse ano tem uma grande previsão de aumentar essas questões contextualizadas dessa forma. Então, ó, menor resistência, maior potência. Então, a água quente é a posição onde o chuveiro elétrico fica com a resistência baixa. Na água fria é a posição onde ele fica com a resistência alta, tá certo? Aqui ele fica com a resistência alta. E, obviamente, na água morna ele fica com a resistência média, sem nenhum problema. Tranquilo? Resistência média. Beleza? Entendeu isso daí? Então agora dá para matar tranquilamente a questão. Retornou? Observando o lado físico da operação, resistência, ocorre um aumento da corrente elétrica, sim, fazendo com que a água aqueça mais devido ao aumento da potência dissipada por efeito Joule. Perfeito. César, diz aí, cara. Eu só não entendi corrente elétrica. E aumenta a corrente elétrica? Bom, você pode entender de duas maneiras. Se eu reduzo a resistência, que é quem impõe uma dificuldade à passagem da corrente, é óbvio que a corrente elétrica vai aumentar. César, eu sou de muito pouca inspiração na hora de uma prova. Tem alguma equação? Tem. Essa daqui. Se a minha DDP ficou constante e eu reduzir a minha resistência elétrica, o que é que vai ocorrer com a minha corrente elétrica? Vai, exatamente, aumentar. Grandezas inversamente proporcionais para uma DDP constante. Então, o gabarito é letra C. E aí, curtiu? Entendeu direitinho essa questão? Pois é, tema recorrente. Tema recorrente. Cuidado. Se eu quero aumentar a potência de um eletrodoméstico da minha casa, o meu eletrodoméstico sempre vai manter a mesma DDP, porque ela é de acordo com a região. Por exemplo, Nordeste 220 volts, Sudeste 110 volts e por aí vai. Então, como eu vou manter a minha DDP? Ao reduzir a resistência, eu aumento a potência, eu aumento a corrente. Se a corrente elétrica fica maior, tem mais energia elétrica sendo transportada e, consequentemente, o meu aparelho, se for, por exemplo, um chuveiro elétrico, vai aquecer mais, tá bom? Beleza? Entendeu? Então, ó, até a próxima questão, tá? Beijão, tchau, tchau.